A gente está de volta com o TV Com Tudo Mais e olha, o assunto agora é ciúmes. Mas ciúmes entre irmãos, que é bastante comum. Olha, pode ser entre crianças, quando nasce o irmãozinho mais novo, ou até mesmo entre adolescentes. Algumas situações de disputa entre irmãos duram até a idade adulta. Quando a briga pela atenção dos pais começa a afetar a dinâmica familiar, a situação fica ainda mais difícil. Esse é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e agora uma parceria da TV com os colégios maristas. E hoje a gente tem uma turma aqui. A psicóloga Fabiana Verza, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Fabiana? Seja Sara. Muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Vai falar com a gente daqui a pouquinho sobre esse assunto. Vocês estão ouvindo que também tem umas vozinhas pequenininhas, né? Aqui, umas vozinhas um pouquinho diferentes. Bom, o engenheiro Alexander Danese de Moraes está com a gente. Ele é casado com a administradora, a Rosana Vivian Veronese de Moraes. E as filhas dela, a primeira imagem que vocês viram foi da Laura, que tem 3 anos, né, Laura? 2. Exatamente, ou 2? 2. 2 aninhos, quase 3 aninhos. Tá me corrigindo, 2 aninhos. E a Gabriela, que tem 9, né, Gabriela? Aí tá certinho. Tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar perguntando pra ti, Gabriela, tá? Porque aqui tá mais despachada, que não tá com vergonha nem nada, tá super bem. Gabriela, que série tu tá? 4º. 4º ano. Bom, no Colégio Marista Assunção, né? Sim. Tu tem ciúme da tua irmã? Pode ser sincera. Às vezes. Às vezes. E ela tem ciúmes de ti? Muito. Qual é que é o momento, assim, que dá mais ciúme da mana? Às vezes, o pai dá mais atenção pra ela, às vezes ele não liga muito pra mim. Papai. Oi. Foi direito de resposta nesse momento. É complicado conseguir lidar com isso, né? Bastante complicado. Mas a gente procura, eu e a esposa, né? Então, nesse período que a gente trabalha, e fica um pouco complicada a atenção especial para um ou para outro nesse momento, mas a gente consegue ter uma boa dinâmica, uma boa combinação, onde a gente procura se dividir. Então, nesse caso, um procura dar atenção para um, atenção para o outro, né, com as dinâmicas diferentes. Às vezes a mãe com a Rosana, com a Gabriela nos temas, eu com a Laura nos brinquedos. Então, por isso, talvez que a Gabriela sinta um pouquinho mais, porque a mãe fica mais com a tarefa do tema com a Gabriela. É verdade, né? Falar com a mamãe, então, um pouquinho também, Rosana. Essa situação tem que administrar, né? Às vezes, cada um com uma, e às vezes as duas também lidando juntas, né? Na verdade, como a Gabriela falou, a Laura é bem mais ciumenta com a Gabi. Né? Agora é uma inversão. A irmã mais nova, ela pede muito mais atenção. E como a Gabi ela já tem uma idade que ela compreende mais, então é mais fácil conduzir com a Gabi do que com a Laura. Né? Com a Laura a gente tem que fazer meio umas combinações. Né? Olha, agora é da mana, a Laura já teve atenção. Ou briga por brinquedos também, né? A Laura é bastante... Né, possessiva nessa parte. Me diz uma coisa, às vezes, provavelmente, às vezes a Gabi pega um brinquedo, né, Gabi, que não é brinquedo da idade da Laura, e ela quer brincar com o teu brinquedo, né? Acontece assim. Mais ou menos não é brinquedo, é maquiagem. Fabiana, aqui a gente tá vendo uma dinâmica, né? A gente trouxe essa família para ilustrar um pouco, mas claro, aqui é até lúdico essa relação, exatamente, que é uma relação tranquila, né? Uma pequena, a Gabi que já é um pouquinho mais velha, que já entende. Mas às vezes o ciúme entre os irmãos pode realmente afetar a dinâmica da família, né? Com uma dificuldade muito grande até da família conviver e fazer suas tarefas diárias. A gente tem que sempre observar qual é a fonte dos ciúmes, né? Qual é a pauta que está gerando esse conflito entre os irmãos, né? Muitas vezes é questão de idade, né? A luta por determinado objeto, determinado brinquedo, mas o que está por trás, na maioria das vezes, é uma tensão, né, de algum membro da família, né? Às vezes até a própria escola exige determinadas posturas, determinados comportamentos que geram ansiedade e acaba gerando uma disputa por melhores notas, por melhor postura dentro do colégio. Mas existem estudos que demonstram, com relação a esses conflitos entre irmãos, que na maioria das vezes é muito saudável, porque não deixa de ser um laboratório social, né? É um treinamento social em que as habilidades emocionais são muito testadas e isso acaba interferindo positivamente no desenvolvimento entre as crianças. É melhor uma criança ter um irmão do que ser filho único?
Olha, isso nunca vai existir resposta, né? Porque sempre vão existir tendências e estudos defendendo um posicionamento e defendendo o outro. O que a gente tem que entender é o que é mais adequado para cada família, né? Hoje em dia, custa caro criar filhos, então de nada adianta uma casa cheia com pouco tempo de qualidade, né? De quantidade. Então, não existe resposta com relação a isso, porque mesmo os filhos únicos encontram outras alternativas de socialização, né, que não dentro de casa. O que os estudos apontam é que quando existem conflitos, existem muito relacionados com quanto ao gênero, né, o fato de ser menino, ser menina, né, o lugar na família, ser irmão mais velho, ser irmão caçula, né, que existem determinados favorecimentos, determinados papéis. Então, essas questões de gênero, de idade, né, e de posição na família, né, ser o mais velho, ser o do meio, ser o caçula, muitas vezes interferem muito mais do que a própria dinâmica familiar em si. Pois é, olha só, a Laurinha tá aqui, tá te vendo na TV, Laura? Tu te viu ali? Agora ela manda um recado. Ela falou, olha só. Nossa, mas chama atenção mesmo, né? A Gabi já conseguiu lidar. Gabi, me diz uma coisa, quando a Laurinha nasceu, você tinha 6 anos, eu acho, mais ou menos, né? Pelos meus cálculos. E tu ainda lembra como é que era ser filha única? Lembro, era bem ruim, mas eu ganhava mais atenção do pai e da mãe, mas mesmo assim eu continuo ganhando. E tu lembra de ter sentido ciúme, assim, quando ela nasceu nenezinha? Qual foi a tua sensação? Pode ser bem sincera aqui, que ninguém tá nos vendo, tá só nós aqui conversando. Olha, eu não me lembro. Não lembro. Como é que foi a reação, Rosana, da Gabi? Ela me parece tão tranquila que eu imagino que ela tá passando a cuidar, inclusive, né? Deixa comigo, deixa que eu cuido, podem passear. Que, na verdade, a Mana nasceu por um desejo dela, né? Ela queria muito uma Mana. E a Gabi... Mamaná, inclusive... Mamana. Então, ela teve uma aceitação muito grande, né? De cuidado... De cuidado, né? A mãe tem que falar aqui. Segura aqui pra mim. De cuidado com a Mana. Então, a Mana tá andando de meia, ela já fica preocupada que a Mana vai escorregar. Então, ela tem todo um cuidado, né, de proteger a Mana. Então, por isso que eu digo, a questão da Laura ter os ciúmes e querer o brinquedo, a Gabi compreende, aí ela tenta. Dá pra notar que ela quer o brinquedo, né? A mãe tá segurando. A minha repórter. E ela já participa junto, né? Bom, e o papai também aqui acompanhando toda essa dinâmica. Como é que você lida quando surge o ciúme entre as duas? Eu procuro sempre dialogar com elas, né? Principalmente a Gabriela já fica mais fácil nesse ponto por ela ter uma idade maior. Não precisa do microfone. Agora ela aprendeu que tem que usar o microfone. A Gabriela já tem uma idade maior, então ela já fica mais fácil de entender e compreender as coisas, então a gente consegue, assim, num diálogo mais rápido e mais simples ela entender. Às vezes a Laura aqui é um pouco complicado, onde tu precisa explicar e no momento dos explicar sempre entra o porquê, né? Então tu explicou uma coisa, mas por que isso? Aí tu explica de outra maneira, mas por que aquilo? Mas a gente sempre acaba conseguindo conciliar. É uma tática de retórica, né, Fabiana, também? Mas por quê? Porque vai tentando todos os caminhos, né? É uma tarefa muito difícil, né? Educar e criar filhos não sai de moda, né? Então, existem determinados momentos em que eles exigem mais atenção e vocês precisam fazer técnicas contábeis, né? Contabilizar os minutos com uma filha, com a outra filha, e vocês têm feito isso muito bem, né? Mas os filhos estão cada vez mais exigentes e com poder de palavra, né? Então, eles conseguem sinalizar o que querem e muitas vezes através da briga, né? De um puxãozinho de cabelo, de algo assim para sinalizar e chamar a atenção. Mas isso é muito natural, isso faz parte do desenvolvimento. Como é que vocês fazem quando isso acontece, quando a coisa chega às vias de fato? Quando chega assim, às vias de fato... Na verdade, assim, ó, a Laura, ela é mais... provocante. A gente já notou. Nesse sentido. Né? Quando a Gabi, umas fofas, né? Quando a Gabi quer um brinquedo, alguma coisa que tá com ela, daí a gente interage. Olha, Laura, né? A Mana te empresta, então vamos ceder pra Mana também. Então é muito no diálogo. E a gente também ensina pra elas, olha, tua irmã é tua melhor amiga, né? Quando a Gabi tá braba, alguma coisa, fala alguma coisa pra ela assim, então diz pra tua mãe que tu é maravilhosa. Daí a gente cria essa relação de carinho entre elas, mesmo quando elas estão brigando, a gente diz, não, então diz pra tua mãe que tu ama ela. Daí elas vão se quebrando o coração e assim, fazer as amizades de novo, né, Gabi?
E nesse sentido, a Gabriela é muito compreensiva e muito fácil, assim, de ela entender e logo fazer as pazes. Tanto é que, às vezes, quando a gente chega muito cansado, né, a Gabriela, ela nesse ponto é bem adulta, ela nos ajuda bastante, porque ela dá banho na Mana, ela veste, ela arruma a irmã, então ela... E eu aposto que a Mana, ela fica mais tranquila contigo quando os pais não estão por perto, né? Às vezes dá uma briguinha. Queridos, olha, um prazer recebê-los aqui, Gabi, te adorei. Laurinha, beijo pra ti também. Ai, que coisa mais fofa. Obrigada também, Fabiana, papai, mamãe, obrigada por terem trazido. Obrigada. E os conteúdos discutidos aqui podem ser acompanhados no site www.educarnossosfilhos.com.br.